Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Viajar, o podcast da Litoral Verde Operadora. Eu sou a Jéssica, sou gerente de vendas. Eu sou a Carla, sou gerente de produtos e hoje a gente está aqui para falar sobre um dos resorts mais desejados do Brasil, que é o Tivoli Eco Resort Praia do Forte. E estamos aqui com a Camila, que eu acho que dispensa apresentações, mas vamos fazer... Vou deixar ela se apresentar, vamos deixar ela se apresentar. Camila, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme receber você aqui. Maria Helena, a gente te ama também. A gravação hoje, inclusive, está acontecendo no dia do aniversário da Maria Helena. Beijo, Maria Helena. Feliz aniversário, maravilhosa. Querida mesmo. Bom, eu sou Camila Azevedo, sou comercial, colaboro nessa equipe, vai fazer 15 anos agora em janeiro. É um hotel que eu sonhava em trabalhar para ele. Antes de eu entrar no turismo, eu li uma entrevista com o Klaus Peters, e eu pensei assim, deve ser fantástico trabalhar com uma pessoa que tem uma visão como essa. E por acaso, depois de um tempo, eu entrei para o turismo e depois de um tempo, eu comecei a me candidatar para trabalhar no Tivoli. Não passei de imediato, não sei se vocês sabem disso, eu participei de processo de seleção, não fui aprovada, não desisti. Um ano depois aconteceu um novo processo de seleção, eu apliquei novamente. Então eu entrei e vai fazer 15 anos que eu tô nessa equipe, que é uma equipe linda. Eu diria para vocês que um dos motivos de eu trabalhar com o prazer com o qual eu trabalho é por causa das pessoas com as quais eu trabalho. Eu queria só dizer uma coisa, Tivoli, que sorte vocês tiveram. Por ela ter insistido. É um conjunto. Então, e é uma escolha diária permanecer, Sim. Né? Quando eu entrei para a empresa, o Grupo Espírito Santo, o hotel, o Eco Resort Praia do Forte, era Tivoli recentemente. E depois disso, então, o hotel também foi adquirido pela Minor e é muito interessante a forma como eles ambos deram continuidade na história do hotel, no trabalho que o hotel tem com a comunidade local. Então eu diria que essa questão da essência, que foi o que me apaixonou, ela permanece. Então é uma história que tem continuidade. A gente tá falando de um hotel daqui a pouco vai fazer 41 anos. Então você, uma parte da história do hotel, você fez parte dela. Ai, é Então, lindo, eu quero muito legal. Uma boa parte. Uma boa parte. E daqui da Litoral também, porque 22 anos de Litoral, você já tá nessa aí com a gente bastante tempo. Não por acaso eu vim de ver. Gente, ela sempre faz isso. Toda vez que ela vem aqui, ela se preocupa com a cor que ela vai usar. Sempre se preocupa com tudo e, assim, sempre muito bem-vinda, sempre com uma energia maravilhosa. E agora eu queria entrar um pouquinho sobre o Tivoli, a história do Tivoli. Assim, o começo, a ideia inicial, no que se transformou. Você pode contar pra gente? Nossa, com todo o prazer do mundo. Na verdade, a gente pode começar aqui uma campanha para que a Maria Helena escreva um livro. Porque o hotel tem 40 anos, Maria Helena tem 38 anos de hotel. Então, muito do que eu sei sobre a história do hotel, que eu vou reproduzir aqui para vocês, foi o que ela falou. Não para mim, mas às vezes em que eu presenciei a Maria Helena contando um pouco da história do hotel para algumas pessoas. E essa pergunta, assim, eu acho que não tinha como não fazer, porque o dia que eu ouvi Maria Helena, sempre falo, você sabe disso, que eu ouvi Maria Helena contando isso, eu acho que eu nunca vou esquecer disso, foi inesquecível, eu acho que então, assim, ela é muito bonita. É uma responsabilidade eu tentar reproduzir com a mesma paixão, com o mesmo amor com que ela compartilha. Então, eu vou tentar porque eu comprei a história. Eu não fazia parte desse início da história. Então, o Sr. Klaus, ele foi apresentado, era uma fazenda, 12 quilômetros de praia, ia de um rio ao outro, então a gente está falando de um terreno imenso. E ele era uma pessoa muito apaixonada pela natureza, ele era paulistano, tá? Embora muitas pessoas comentem que ele era alemão, ele era descendente. Então, quando apresentaram para ele a fazenda, era uma questão era uma pessoa, né, em função de herança, queria vender um pedaço do terreno, enfim. Quando ele viu, ele se apaixonou, ele viu a partir das ruínas do Garcia Dávila, que é o ponto mais alto da Vila da Praia do Forte, né?
E aí, então, outros familiares decidiram também vender, então era uma imensa fazenda. E aí ele estudou qual seria o melhor local para a construção de um empreendimento turístico. Então o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, ele está em uma enseada, é a única enseada que tem ali na região. Então é uma região muito estratégica, porque na ponta da enseada você ainda tem um grande recife que vai perpendicular ali à linha do mar. E esse grande recife segura essa maré quando a maré está cheia e faz com que a nossa praia sempre seja a melhor praia para banho de toda aquela região. Então ali você tem uma área que tem os recifes onde os tartarugas vêm se alimentar, das algas da praia do hotel você consegue avistar isso, e você também tem a parte perfeita para banho, que inclusive dali saem as lanchas, as embarcações para fazer os nossos passeios náuticos, as atividades náuticas que a gente tem. Mas voltando ainda um pouco da história do hotel. Então a gente está falando de 1985, no momento em que você tinha dificuldade até de acesso à região. Então, e o Eco Resort Praia do Forte, que foi Maritim, foi Robinson Crusoe, se eu não me engano, o contrário, né, até chegar ao Eco Resort Praia do Forte, ele foi construído em uma área em que você tinha ali uma colônia de pescadores, então você já tinha o seu morador, e ele conseguiu, junto até aos órgãos, né, locais, instituir uma série de situações para que aquele crescimento fosse sustentável. Então, no entorno da vila, foi loteado o terreno, porque era necessário que a vila não se expandisse, porque se ela se expandisse, correria o risco de uma favelização. Então, loteou os terrenos no entorno da vila. Na própria vila, teve ali um master plan, os terrenos como se fossem compridos, porque a ideia era que os filhos, conforme crescessem, fossem construindo suas habitações no mesmo terreno que os pais. Então, você teve um plano ali de habitação. As casas da vila, elas não poderiam ser vendidas, elas teriam que passar de pais para filhos, exatamente para evitar, de repente, uma exploração imobiliária. Alguém que viria e compraria tudo e transformaria aquela área em um outro empreendimento. Então, ele teve a visão de fazer com que a vila mantivesse aquelas características. O hotel, trabalhar apenas com café da manhã e jantar, também é uma forma de você movimentar toda a economia da região, porque as pessoas se sentem convidadas a irem até a vila. E a gente entende isso como conceito do turismo, uma forma de que todos sejam beneficiados, né, nesse sentido. E aí, então, o hotel cresceu, as pessoas que participaram da construção do hotel foram treinadas, foram alfabetizadas, se transformaram em funcionários do hotel, e a gente está falando ali de uma população, gente, que comia os ovos de tartaruga, né? Então teve todo um trabalho de conscientização. O terreno onde foi instituída a sede do Projeto Itamar das Tartarugas Marinhas, ele foi cedido pelo Sr. Klaus com esse objetivo, com esse propósito. Então, teve todo um trabalho de educação ambiental, né? Os colaboradores do hotel se propunham a dar aulas, a alfabetizar, né? Então você tem ali as pessoas que têm um pouquinho mais de ensino, né? De formação acadêmica, ajudando os outros para que todos entendessem os benefícios e as benfeitorias e tudo que a região poderia crescer e se desenvolver a partir do turismo sustentável. Que perfeita essa história, assim, eu acho que deixa a gente cada vez mais feliz de poder indicar e poder ter a certeza que é um produto sensacional. E, assim, sobre o produto, né, a gente falando um pouco sobre isso, essa história linda, assim, quais são os pilares do hotel? Vamos lá, temos vários. Primeiro, você tem ali uma proximidade para o aeroporto de Salvador, que é bastante interessante, né? Do aeroporto até o nosso hotel são só 50 minutos. Nosso hotel está dentro da Vila da Praia do Forte. Isso é um ponto muito positivo, porque, em geral, no Brasil, os resorts estão mais afastados dos perímetros urbanos. Sim. Então, quando você vai para o Tivoli, você está dentro da Vila da Praia do Forte. Eu falo dentro porque são passos de caminhada, tá? É pertinho, tá, gente? São 700 metros. É pertinho, já fiz. 10, 15 minutinhos de caminhada. Então, isso é muito rico porque você movimenta ali toda a economia da região. E é uma forma de você ter destino, né? Você vai ter baiano, você vai ter a baianidade. E o hotel, efetivamente, ele tem uma brasilidade que você não vai encontrar em qualquer hotel do Brasil. Porque você tem 30 hectares, então a gente está falando ali praticamente de 1.000 metros quadrados de jardim por apartamento. São menos de 300 quartos, são 287, mais as nossas 4 pool villas. Então você tem um paisagismo lindo, né? Foi o primeiro ecoresort do Brasil. Então você tem ali um conceito que perdura por todo esse tempo.
Você tem uma praia muito interessante para banho, você tem uma temperatura anual média de 29 graus Celsius. Então você tem vários pontos bastante interessantes. Você tem cultura, você tem história, né? Na parte mais alta ali da Vila da Praia do Forte. Inclusive do hotel nós temos esse passeio, essa visita guiada, digamos assim, porque já é tombado pelo patrimônio histórico, que são as ruínas do Garcia Dávila, que está na ponta mais alta da Vila da Praia do Forte. Rapidamente ali sobre as ruínas. Inclusive, existem ruínas no hotel, ao lado da base náutica, que se chamava de Contrato, era onde eles faziam extração de óleos de baleia, né? A gente está falando ali de séculos atrás. Então, eles queimavam óleo de baleia para fazer uma grande fumaça, e essa fumaça, até a brincadeira do sinal de fumaça, era o que sinalizava para Salvador que a Bahia estaria sendo invadida. Tá? Então era o propósito, o objetivo dessas ruínas do Garcia Dávila era uma questão militar, porque eles tinham uma visão muito estratégica de toda a região. Mas nesse contrato, ali naquela região onde o hotel está, esse óleo de baleia era extraído porque era utilizado para a iluminação pública de Salvador. Então, quando o cliente vai para o hotel e ele faz essa visita, né? Ele sai do hotel, vai até as ruínas do Garcia Dávila, ele está conhecendo um pouco da história. A gente está falando de uma construção de 1624 de Brasil Colônia. Então, é uma forma de você estar agregando história e cultura a um passeio que, a princípio, para o cliente seria meramente praia. Então, em termos de destino, ali você tem a Vilinha da Praia do Forte, com a sede do Projeto da Mar das Tartarugas Marinhas, tem o Instituto Baleia Jubarte. Então, nós temos o privilégio de estar em um local que é tanto desova de tartarugas quanto avistamento de baleias jubarte. E a gente tem golfinhos. Exatamente. Então, você tem um destino muito completo. E quando eu falo da brasilidade do hotel, é isso, né? Nós temos aí alguns vídeos que estão passando atrás. A gente tem uma vegetação densa, madura. A região, inclusive, onde estão as nossas polvillas, é uma região com uma vegetação linda. A área social, ela está no andar de cima exatamente para os clientes serem abraçados pela copa das árvores. Então, e isso se volta para o cliente em uma forma de relaxamento, porque quanto mais elementos naturais, mais aconchegante se torna o ambiente. E isso você encontra em todas as áreas do hotel. Então você tem muita pedra, madeira, bambu, né? Fibra de coco, artesanato local. Então, enfim, a gente tem naquela região ali, nós temos aí alguns pontos que eu considero que são primordiais. E tem o que a gente consegue desenvolver em termos de gastronomia, né? Entretenimento, tudo isso. A gastronomia eu acho um ponto muito bom. Difícil não dizer o que não é um ponto forte, mas a gastronomia do Tivoli, assim, é algo que a gente só tem elogio. E queria que você falasse pra gente do pôr do sol, que você comentou com a gente um pouquinho antes de começar essa gravação. Gente, ela falou do pôr do sol. Queria que você falasse isso, já falando sobre casal, as experiências que os casais podem ter. Perfeito. A gente, na área central do hotel, nós temos algumas piscinas. O complexo em si são 7 piscinas, tá ok? Na beira da praia, nós temos a piscina exclusiva para adultos. Anjinhos não são bem-vindos ali. Mas é uma piscina para relaxamento, uma piscina que não tem entretenimento, não tem música, não tem atividades, tá? É a piscina de borda infinita. E nós também temos a área do Anantara Spa, que eu falo logo em seguida. Na área central, então, nós temos 3 piscinas com profundidades diferentes, onde a gente recebe as famílias. E temos também as piscinas do complexo do Clubinho Careta Careta. Careta Careta com 2 T's, porque é o nome de uma espécie de tartaruga, não é careta de cara bonita de criança. Então, em relação aos adultos, quando você tem um hotel tão grande assim, como que isso pode se voltar em termos de benefício para o cliente? Essa amplitude, né? E é exatamente você ter vários ambientes dentro de um mesmo, para que os clientes entendam e percebam qual é a localização que vai ser mais agradável para aquele momento, porque às vezes de manhã ele quer participar de várias atividades e no momento da tarde, no período da tarde, ele já quer uma área mais tranquila. Então, isso é esse ponto a favor nesse sentido. Então, quando você tem casais que estejam com interesse em um produto mais silencioso, mais agradável, você tem no Tivoli esse produto também, porque você tem a piscina de borda infinita, exclusiva para adultos, e nós temos o nosso Anantara Spa, que foi Thalasso Spa durante algum tempo, e quando a Minor, que é tailandesa, então comprou com todos os hotéis da rede Tivoli, que era administração, que era propriedade também, então a Minor já tinha o expertise de Anantara Spas na Tailândia, enfim, Ásia e Oriente Médio. Então o nosso spa foi transformado em Anantara Spa, nós mantivemos um pouco do que a gente já tinha, por exemplo, a gente tem terapia que utiliza óleo de dendê.
como também trouxemos algumas das terapias dos Anantaras espalhadas pelo mundo. E o Anantara é um sonho. A gente tem ganho o prêmio de melhor spa de resorts da América Latina pelo Spa Travel Awards há alguns anos. Temos aí acumulado um sucesso, o reconhecimento pelo sucesso do trabalho das meninas, que é um trabalho muito bonito. Então, nós temos uma área de relaxamento que o cliente utiliza. Temos a piscina, eu brinquei sobre, né? Falamos sobre o pôr do sol. Vou falar em seguida. Vou esperar voltar o vídeo e falo sobre a piscina novamente. Então, no Anantara, ele funciona das 14 horas até as 21. Então, é uma área em que você tem uma piscina com uma temperatura de água muito agradável. E na lua cheia é um espetáculo, né? Estar ali naquele ambiente já é delicioso. Mas vamos lá. Área de relaxamento em que você não depende de nenhum terapeuta. Nós temos sauna seca e úmida. Temos o tanque bitérmico, vasodilatação e vasoconstrição para você poder caminhar alternadamente e ativar a circulação sanguínea, membros inferiores, auxiliando ali na circulação de todo o organismo. Nós temos um tanque de água gelada de 8 a 10 graus, que é perfeito para pele, para cabelos, enfim. Os atletas e os jogadores de futebol começaram a mostrar pra gente um pouco dos benefícios, né, da imersão em água muito gelada. Então, a gente também tem esse tanque. Temos 2 grandes hidromassagens com temperaturas entre 36 e 39 graus, desculpa. E temos ali essa piscina, tá ok? E temos o caminho das pedras, que são pedras brancas arredondadas, que você caminha sobre elas e elas vão tocando nos pontos de tensão da sola dos pés. E aí, pela medicina chinesa, né, oriental em si, a gente sabe que na sola dos pés a gente tem ali alguns pontos de tensão que conectam, que ligam todo o organismo. Então, quando você tá com todo o peso do corpo sobre aquelas pedras, elas vão fazendo... Massageando. Exatamente. Depois, você não sente o pé tocar no chão. É uma sensação deliciosa. Naturalmente, se você estiver em desequilíbrio, vai provocar uma certa dor. Insiste um pouquinho, vale a pena. Gente, experiência própria. Vale muito a pena. As áreas úmidas do spa. Exato. Essa parte do spa é perfeito. Ela é exclusiva para adultos, mas nós temos também 11 salas com terapias facial, corporal, e aí você tem para diferentes propósitos, tá? Tem para pós-prática esportiva, tem para gestante, enfim. E aí já nas terapias, aí você vai ter as salas individuais ou duplas, e nós também temos gazebo na beira-mar para proporcionar terapia na região da praia, em função da gente não aceitar crianças nessa área de relaxamento, tá? Então, o nosso Anantara Spa é um produto lindo, é espetacular e proporciona uma experiência e uma vivência de Tivoli muito diferente, porque no Anantara nós temos ali uma grande, você tem também uma vegetação nativa linda e você vai ter, olha, a piscina de borda infinita, eu juro que eu volto para falar do pôr do sol nada de novo. E ali no Anantara Spa você consegue se desconectar de tudo, você não imagina que esteja em um resort do tamanho que é o Tivoli quando você está no Anantara Spa, é um refúgio. Efetivamente é um refúgio. É um refúgio real. E quando eu fui, estava em lua cheia. E à noite, assim, a gente curtiu o spa à noite. E aí essa piscina com a pedra Ijao, né? É Ijao que fala, né? Tá certo. É que ela absorve melhor o calor do sol. E isso faz com que a temperatura da água do Anantara Spa, da piscina, seja... perfeita. Sempre. É perfeita. A gente ficou muito tempo, assim. E a gente tinha jantar marcado. A gente se arrumou lá no spa pra ir pro jantar, porque a gente não queria perder a experiência de relaxar. Quem já fez fan tour, quem já fez visita, sabe que a gente anda bastante. E quando a gente chegou lá foi o momento de relaxamento. A gente aproveitou bastante. Eu acho que é um dos ícones. Aí vou trazer de novo pra Camila, pessoa física, né? Inesquecível. Qualquer experiência que você tenha no Anantara Spa. Até porque cada momento que você vive no Tivoli, você vai ter uma percepção diferente, porque o seu momento é diferente. Mas no Anantara, você se reconecta. E é uma luxúria. É de verdade. Você se sente... Gente... É um outro universo. Tô vivendo isso aqui. É um outro universo. Enfim, mas eu não posso emitir muita opinião, né? Que eu tenho que dar informações técnicas. Eu tô emitindo aqui a minha opinião, porque realmente, gente, eu Tivoli tem um lugar no meu coração. A gente pode emitir opinião. E assim, lá amanhece muito cedo. Sim. E 18 horas absolutamente noite.
Então, e como o spa vai até às 21 horas, então por volta das 16h30 você percebe um fluxo maior de pessoas querendo ir para esse ambiente. Naturalmente tem que ser com um horário programado para a gente ter esse controle da quantidade de pessoas que tem ali, para que se torne um ambiente efetivamente sempre muito agradável. Sim. Mas você percebe que no pôr do sol é onde você tem a maior quantidade, a maior demanda dos clientes ali no Anantara. E não é absurdo você perder o jantar do Tivoli. Na verdade é um absurdo, Não, né? é um absurdo sim. Mas eu digo no sentido... atrasar um pouco. Conseguimos entender. Porque depois daquele relaxamento, e vamos lá. Chuveiro do Tivoli. Aquela cama, aquele abraço que você recebe. Sai do Anantara e vai ser feliz no quarto. E até o dia seguinte. Assim, como eu gosto muito da experiência de comida, eu fiz o esforço. Eu te entendo. E a comida, eu acho que né? é surreal, assim. Eu vou ser aqui, sincera, eu nunca estive num hotel, num resort, que quando você come, você coloca a comida na boca, cara, eu estou de fato na Bahia. Eu estou de fato, porque existe muita preocupação de uma cozinha internacional, para que todo mundo consiga comer, não tenha esse problema de, eu não como isso, eu não como aquilo, eu tenho alergia a isso, eu tenho alergia àquilo. O Tivoli, apesar de ter também essa preocupação, você sente que você está na Bahia. E é um diferencial. Para quem gosta muito da experiência do paladar, que gosta dessa experiência do pra nossa comer. cultura isso é muito forte. A gente gosta muito disso, né? Então, quando eu estou no Tivoli, eu falo eu estou porque eu já fui 2 vezes. E pretendo ir mais. Então, aí eu já vou dizer que ela tem que voltar, porque nós estamos com uma nova chefe. E ela tem trazido... a gente sempre tem essa preocupação, né? Por exemplo, as amenidades do hotel são da Vatim, porque é uma empresa baiana. Uhum. Então, tem muitos produtos que a gente traz, são dos produtores locais. E nós temos... Hoje existe o meliponário, que é o pólen dourado, que está ali próximo a Malhadas, bem próximo do hotel. Inclusive, está incluído na programação da recreação infantil levar as crianças e mesmo os pais são convidados a conhecerem. Então, essa chefe, ela traz para nossa gastronomia produtos locais, inclusive produtos que a gente compra do meliponário pólen dourado. Então é um local em que a gente consegue trabalhar, porque tem toda uma questão de ecossistema. Hoje ele já é reconhecido pela Unesco, é um trabalho lindo, tá? As abelhas, aproveitando o gancho, as abelhas, elas têm um ferrão atrofiado. Para as crianças, a forma mais fácil de entender é falar que as abelhas não têm ferrão. Na verdade tem, mas são ferrões atrofiados, então você consegue conviver e você consegue mostrar para as crianças como que é a organização das abelhas, como é que é a produção de meles e tudo isso. Então nós compramos mel do pólen dourado e a gente tem na nossa gastronomia, então a gente está utilizando produtos que são fabricados ali. Então eu vou voltar com certeza. Vai! Até porque o restaurante Goa também foi todo reformado, tá lindo. Eu entrei aqui, assim, eu escutei muitas vezes, desde que eu entrei aqui, aquele sorvete de coco queimado, tipo... Com toda certeza eu já falei, eu sou a pessoa que falo mais sobre isso. Quando alguém pergunta. Mas tem um outro prato também que quando teve visita que foi falou, você moqueca da Sapiranga. Isso aí, moqueca. A Sapiranga. E tem um suco também. Cinderela. Eu sei todos, olha a Camila. A Cinderela é típico. Cinderela. Isso, são as nossas frutas típicas, as frutas cítricas, desculpa. Isso. Enfim, tem vários detalhes. Se a gente for falar de gastronomia, minha querida, bota 1 hora aqui pra eu falar de todas as opções. Mas nós temos o sushi, né? Que é um complemento, digamos, que é um braço do Tivoli Mofarré de São Paulo, tá? O sushi do Sim. Nós temos ali vários restaurantes. A ideia é que o cliente, como é um hotel muito grande, a gente tem restaurantes em diferentes localidades para que você sempre esteja muito próximo do cliente, tá ok? Então, como opção de almoço, nós temos o Tabaréu, temos a Sombra do Coqueiral. E temos o Dendê, que está na região das piscinas centrais. Para café da manhã e jantar, em geral, nós utilizamos o Goa, que é o nosso maior restaurante, onde tem a música ao vivo, tem uma estrutura diferente, porque logo ali ao lado é onde acontece o entretenimento noturno, que vai até 23h30 no máximo, salvo eventos especiais, como Natal, festa de Réveillon, né? O show que normalmente acontece em junho, temos a festa de aniversário do hotel, que é linda, que acontece em agosto, que inclusive é quando a gente promove o Golden Friends, e que a Litoral Verde é sempre uma das premiadas. É isso que eu ia falar. Permaneçam sendo um dos premiados.
Com certeza. Então ali você tem um cuidado muito grande com a gastronomia, porque isso faz parte da experiência do viajante. Sim. E cria uma memória muito agradável, né? E como a gente tá falando de um hotel ali com 40 anos, e a gente mantém uma equipe. É muito normal você ver no hotel pessoas que trabalhem há muitos anos. É muito normal que você veja uma segunda geração dos filhos dos nossos colaboradores que já estejam colaborando com a gente também. E é muito bacana quando o cliente vai e ele reconhece entre as opções do cardápio. Claro que tem algumas situações que são sazonais, até em função de... dos pratos típicos, ok. Mas é muito interessante quando o cliente reconhece que cada vez que ele vai ao hotel e aquilo vira um objeto de desejo. Eu quero ir ao Tivoli pra comer aquele morango no abacaxi com leite de coco, com arroz de coco e por aí vai. Então a gente cria essa relação que na verdade faz parte da história do hotel, criar nos clientes essa memória, esse desejo de retornar e esse cuidado muito grande que a gente tem, que como você já tem aí uma caminhada, uma jornada, cada vez que o cliente vai, eu preciso que ele continue desejando voltar. E o que eu vou apresentar de diferente? Você tem ali uma estrutura, reformas de piscinas, novas áreas, tudo isso, mas o cuidado maior é com a nossa gente. O que vai fazer a diferença é o tratamento, é o relacionamento. Então, muito da nossa dedicação é em relação à nossa mão de obra, né? Como que os nossos colaboradores estão motivados, o que a gente pode fazer para que a experiência do cliente seja ainda mais especial nesse convívio com a nossa equipe. Quando eu fui, você me apresentou uma colaboradora que você me apresentou com muito carinho, assim. Não vou lembrar o nome dela, mas com um sorriso largo, lindo, que me cumprimentou e eu já entendi tudo. E ela já estava lá há anos, você tem muito carinho por ela, eu vi isso ali, e ela ali, você vê que realmente está todo mundo sintonizado. Porque quando as pessoas trabalham há muitos anos no mesmo local, é natural que elas cuidem daquele local como se fosse a casa delas. Sim. E como que você vai receber alguém na sua casa? Da melhor forma possível. Entendeu? E isso transborda. Eu entendo que esse carinho, esse olhar, esse sorriso transborda. E os clientes vão e querem cumprimentar e são tratados pelo nome. Isso tem muito valor. Bom, a gente já falou bastante sobre casal, sobre o spa, sobre alimentação, a gastronomia. Queria que você falasse um pouco pro Agente Viagem que está nos ouvindo. E para criança, como é que vocês recebem as crianças? O que vocês têm para oferecer para as crianças? Explica um pouquinho. Aos nossos anjinhos, tudo. Nós temos 4.000 metros quadrados de área no Clubinho Careta Careta. Então, existe um cuidado de que muito do que a gente oferece para os adultos, paralelamente, a gente tem para as crianças. Enquanto a gente tem o campo de futebol dos adultos, a gente tem um outro campo de futebol para as crianças. Temos 4 quadras de beach tennis para os adultos, temos uma outra quadra para as crianças, né? Temos as piscinas para o adulto e temos as piscinas para as crianças. Então, dentro do Clubinho Careta Careta, você tem um universo paralelo, é um mini Tivoli dentro do Tivoli, que na verdade não está limitado, ali é como se fosse o ponto de encontro, porque a gente tem atividades em vários locais do hotel, inclusive as atividades externas. A nossa equipe, dentro da nossa programação, nós temos um horário, um momento em que nós levamos as crianças para conhecerem o projeto Tamar. O Tamar abre 1 hora antes para os nossos hóspedes do que para o público final, e a gente tem ali aqueles 60 minutos para poder fazer um trabalho como se fosse uma inspeção técnica, né? As tias que acompanham, ou Carol ou a Bíblia, elas são biólogas, então elas têm essa autorização, elas pegam o molusco para que as crianças entendam um pouco sobre textura, então você faz ali, você tem uma imersão das crianças no projeto Tamar. E crianças são esponjas, né? Tudo que você ensina, que você apresenta com contexto, com argumentação, eles vão absorver e aquilo ali é um momento único em que você consegue ter uma consciência ambiental e que eles vão levar para o resto da vida. Então, a gente tem esses passeios externos, naturalmente os pais precisam aprovar, tá? A saída da criança do hotel com a nossa equipe e tem um custo que vai ser repassado para a família no momento do check-out, que é o custo do ingresso a esses lugares. Sim. Assim como o Projeto Tamar, nós também temos um passeio para o Meliponário, Pólen Dourado, tem a Reserva da Sapiranga, então tem também as atividades da nossa base náutica. Nós temos o Rio Timentube, que desemboca no mar na direção do hotel. Então ali você tem possibilidade de fazer canoa canadense, né? Na própria praia do hotel tem o stand-up paddle, tem banana boat, tem experiências como, por exemplo, aula de surf, só que você não tem onda no hotel. Então é muito mais para a criança aprender a se equilibrar em cima da prancha. Então nós temos várias atividades para as crianças que são coordenadas com a nossa equipe, desde as 9 da manhã até as 22 horas.
tem 1 hora de intervalo por dia que a gente chama de horinha do banho, que é das 18 às 19. E durante todo esse período da manhã, tarde e da noite, a gente vai ter atividades socioeducativas. Tem vários projetos que o hotel trabalha ali na região, tá? E a gente consegue trazer as crianças um pouco para essa realidade. Por exemplo, no dia que a gente vai ao Projeto Tamar, no período da manhã, à tarde, no trabalho que a gente vai fazer com argila, as crianças vão ser convidadas e vão ser estimuladas a reproduzir ali, naquele trabalho artesanal da argila, os animais que elas conheceram de manhã, aquela vivência que elas tiveram de manhã. E aí você tem o arvorismo, né? Nós temos, nas temporadas, a gente precisa criar mais atividades, porque a gente tem aí uma quantidade de crianças muito grande. Então a gente tem o espetáculo circense, tem o banho de espuma, que é maravilhoso, a altura que vai a espuma. Tem as épocas em que a gente contrata telescópio para fazer avistamento. Então, são inúmeras situações que a gente está sempre criando. A equipe faz um trabalho lindo com musicais, espetáculos teatrais, então as crianças treinam e depois tem um momento de apresentação. Como a gente falou da parte da gastronomia do hotel, que é bastante presente, a gente também tem um momento mini-chef com as crianças, então elas são estimuladas a criarem ali algumas receitas, então os pais são convidados a depois acompanharem tudo que as crianças desenvolveram. E nós temos ali, então, também os nossos mascotes, que é a equipe do Jornaleco, né, que é a Ana Iguana, o Micolau, que é o Mico. Então você tem os animais que são da região, que são reproduzidos como mascotes. Então crianças a partir de 4 anos, isso que eu ia te perguntar, até os 11 anos já ficam sob nossa supervisão. Não é necessário que os pais estejam. Dessa forma, os pais conseguem ir para o Anantara Spa, os pais conseguem também fazer passeios náuticos, os pais conseguem jantar, porque os filhos já estão com a equipe de recreação. E, paralelamente a isso, para aquelas crianças também menores, a gente já tem algumas atividades, mas aí é necessário que a família acompanhe ou contrate babysitter. Nesse momento, o custo da babysitter é R$35 a hora, com a contratação mínima de 3 horas. É um dos trabalhos que o hotel tem com a comunidade local, tá? Então a gente pede para que o pagamento seja feito diretamente com elas, mas a responsabilidade sobre a prestação do serviço é toda nossa. Então a família, é interessante que no momento em que faça a reserva, já entre em contato com a nossa equipe para poder indicar a partir de que dia e qual a faixa de horário, qual o período que a família deseja o serviço da babysitter. Elas usam o uniforme do hotel, elas são treinadas, supervisionadas pela nossa equipe, e é um trabalho lindo e é uma forma também de você poder ajudar a comunidade local, porque seria uma demanda sazonal, né? E é perfeito. E é lindo, e você percebe a quantidade de bebês que tem no hotel durante todo o ano, porque é um hotel muito aprazível, né? O clima é muito agradável. Sim. E a gente também tem 4 babycopas espalhadas pelo hotel, então em qualquer categoria que o cliente esteja, ele vai ter uma babycopa próxima. Nessa babycopa a gente tem diferentes tipos de leites, de preparos infantis, de frutas, tudo isso, e temos um cardápio, que é o Experience Baby, para almoço e jantar para crianças até 3 anos, em que a família seleciona quais são os itens que ela deseja, coloca o nome da criança, o número do quarto, tá ok? E às 11 horas da manhã e às 18, na babycopa que a família indicou que é onde ela deseja receber, no refrigerador, embora a comida seja fresca por uma questão sanitária, a gente coloca ali no refrigerador. As babycopas vão ter fogão, vão ter forno de micro-ondas, tudo isso. Então a família busca no refrigerador aquela papinha, porque vai estar identificada com o nome da criança, esquenta da forma como deseja. 2 horas depois, então a gente passa recolhendo todos os itens. Por que a gente coloca no refrigerador, embora a comida seja tão fresca? Porque muitas vezes a criança dorme exatamente no momento da refeição. Então, por uma questão de segurança, a gente coloca no refrigerador e então a família busca no momento que é conveniente, nesse intervalo, até 2 horas depois. Não tem custo extra nenhum. Então é muito interessante porque a família, quando tem conhecimento desses produtos que o hotel oferece, ela entende que o hotel está preparado e quer receber criança. Isso é muito importante. E aí você não tem medo de levar um bebê para Bahia, porque você entende que ele vai seguir exatamente a alimentação, a dieta, digamos assim. Que você vai conseguir manter ali a qualidade exatamente, que você dá em do casa, que já está acostumado. Né? Exatamente. Bom. E aí, assim, só puxar um gancho do que você falou, né, da iguana, do mico. Gente, assim, tem muita gente que tem medo. E que acha, não vou pro Tivoli porque tem bicho, né? Eu tô andando do nada, vai aparecer uma iguana. Gente, vai. Mas ela tá ali, é o lugar dela. E ela não vai fazer nada com você. Plena. Tá lá. E assim, queria eu
morar No Tivoli. Então, nós somos os visitantes. Exatamente. A gente tem uma história... nós temos profissionais no hotel que estão dedicados a isso. Então, a gente tem vários animais pelo hotel. Nesse momento, o Tivoli Eco-Resort Praia do Forte ainda não é pet friendly. Tem aí um estudo para que ele seja em uma área específica, tá? Mas a intenção é que nós somos os visitantes. Sim. Então, tem todo um cuidado para que esses animais que estão lá continuem lá. A gente quer que continue. É vida, né? A gente tá falando certo. da energia do lugar. E ali todo mundo tá convivendo muito harmoniosamente. As iguanas, elas não atacam. Nem Se você consegue avistar baleia. Golfinhos! Tá A gente dando teve muito golfinhos agora. Esses meses a gente teve golfinhos no hotel. Privilégio esse. É isso. Eu acho que quando o fundador lá estudou o lugar certo pra fazer, eu acho que ele tinha a ideia de, aqui vai ser ótimo, mas não tinha a ideia do quanta coisa boa isso ia trazer, né? Do quanto você ia avistar, de tudo que você Proporcionar. ia proporcionar. Não só uma Sim. vista, uma localização, um banho de mar, mas tudo que veio junto Principalmente com em isso. 2025, né? Porque ele entender essa parte ecológica, entender a beleza daquilo ali, dos animais e tudo mais. Lá atrás é uma coisa, mas olha como se conseguiu preservar isso, se mantém isso, esse ambiente totalmente propício para que esses animais ainda estejam ali. Então, Sim. é um trabalho É uma história muito bonita e com planejamento, né? Quando você tem planejamento, quando você tem um planejamento sustentável, porque ali a gente está falando de sustentabilidade e não estou falando só de mata, de vegetação dos animais, a gente está falando da população local. Sim. Então você percebe que o sucesso acontece porque foi muito bem planejado. Com boa intenção. Pensando em todo mundo. É isso. É isso. Camila, falando em crianças, o que você me diz sobre as acomodações? No corpo do hotel, nós temos muitos quartos com porta de comunicação. Em quase todas as categorias, você tem opções com porta de comunicação. Que aí você tem um pouco mais de privacidade para o casal, você vai ter um conforto maior, porque são duas estruturas completamente independentes. Mas nós temos também uma categoria chamada Master Family, que é onde a gente acomoda casal com até 3 crianças dentro do mesmo quarto. Curiosamente, a gente tem muitos casais contratando essa categoria, porque ela é a única que tem 2 camas queen size. Então, para aquelas pessoas que já têm o hábito de cada uma dormir em um espaço maior, você tem ali um conforto muito grande. E aí, você também tem as pool villas. Acho que essa cabe à tua família, amiga. Então, nas pool villas, nós temos capacidade para até 6 pessoas e um bebê. As pool villas, elas têm um conceito muito especial. É uma casa, é uma forma de você viver ali a experiência, né, na Bahia, com toda a infraestrutura do hotel. Você é um hóspede do hotel, sendo que ao invés de você estar em um quarto, você está em uma casa. Tá ok? O valor da pool villa é único, independente da quantidade de pessoas. Já no corpo do hotel, você tem o single, diferente do duplo, diferente do triplo. Sim. E a experiência na casa, ela é muito especial, porque você tem uma privacidade maior, né? Você tem os carrinhos elétricos que fazem o trajeto, você vai estar até 600 metros de distância do corpo do hotel. Só que na pool villa, você tem... No térreo tem as 3 suítes. Cada suíte para 2 pessoas. E no andar de cima, então, você tem toda a área social. Quando eu falo toda a área social, é porque você tem a sua piscina privativa, tá ok? Mas você também tem uma cozinha completa, equipada com geladeira, fogão, forno de micro-ondas, cafeteira, pratos, talheres. Então, ali você tem liberdade. O cliente pode contratar produtos, ele pode fazer compras através de aplicativos em hipermercado que tem ali próximo. E para o momento do check-in, então, a gente recebe, coloca na casa. Ali o cliente pode preparar petiscos, aperitivos, o que for. O café da manhã pode ser servido na casa, não tem custo extra nenhum, isso é um conforto muito grande, né? O café da manhã ele pode iniciar até às 11 horas da manhã. Então, você não precisar botar o celular para não perder a hora do café da manhã, porque perder o café da manhã não te valia tragédia. Não, é tragédia mesmo. Você não se preocupar com essa questão da hora do café da manhã, isso é um conforto bastante interessante. Então, o cliente preenche um cardápio indicando quais são os itens que ele deseja, informa o horário em que ele quer que o café da manhã venha ser montado na casa. Então, se todos os dias, dia nenhum, dia sim, dia não, é a escolha do cliente. Naturalmente, ele não vai ter todas as opções que ele tem no restaurante do hotel. Então, é bastante interessante que um café da manhã seja no restaurante para ele poder conhecer toda a variedade, enfim, e é um ambiente muito aprazível. Mas a casa tem É uma exclusividade. Exato. E é um conforto. Exatamente isso.
Já o jantar, que está incluído no regime de pensão do hotel, é o jantar que é servido no restaurante Goa, né? Com águas, sucos e refrigerantes durante os jantares, tá ok? E, naturalmente, como a gente tem os jantares à luz de velas, as experiências que nós vendemos, o cliente também pode optar por contratar algum serviço à parte, mas aí teria um custo de acordo com aquele serviço. O café da manhã, então, é que é a escolha do hóspede, é um mimo, é um carinho que a gente faz em servir na casa para que o cliente não precise se locomover até o hotel naquele momento, tá? Então, as Poolvillas são um produto muito interessante. E esse é o conceito primordial. É um hóspede do hotel igualmente. Então, tudo que qualquer hóspede do hotel tem, os hóspedes das Poolvillas têm também. E, na verdade, eles têm ali algumas facilidades, porque eu preciso proporcionar para esse hóspede um pouco de autonomia. Então, a questão do café da manhã poder ser servido na casa, né? Os adultos das Poolvillas têm acesso gratuito à área de relaxamento do Anantara Spa, assim como os adultos das categorias de suítes do hotel. Então, você tem ali um ou outro serviço bastante interessante para que o cliente entenda o valor e essa ideia de estar com toda a infraestrutura do Tivoli Eco Resort Praia do Forte, mas em um ambiente mais intimista que é a casa. Sensacional. Já quer, gente, quando eu voltar lá, eu quero Poolvillas. Eu ia emitir um comentário, deixa quieto. Me leva. Vamos. Tá bom, tá bom. Todos, então. A Carla tem que ir sozinha. Tem, porque, né? tem. 4 filhos. Não dá, né? Eu sempre faço essa brincadeira Que com momento ela. não dá sim. Não, e a gente tem muito esse perfil, que muitas vezes são os pais que estão indo com filho e cônjuge, ou pais com filhos e, de repente, uma babá que a família queira levar, né, nessa mesma viagem, ou grupos de amigos. Então, a capacidade é até 6 pessoas, tá? O valor é único, independente da quantidade de pessoas, então se torna muito interessante quando você tá utilizando a capacidade total em termos de valor. Mas ali tem muito mais do que valor. Todas as vantagens, né, os benefícios, enfim, a gente vai estar compartilhando aí alguns vídeos para que vocês coloquem no ar e façam um trabalho. O índice de satisfação da Poolvilla é fenomenal. É de fato uma experiência muito diferente, porque quando você fala para o cliente que ele está indo para um resort, ele tem aquela sensação dos quartos, aquela convenção, que muitas vezes são hotéis em formato Tivoli, ele já é o contrário, é quase o topo de um coração, né? Ele está construído todo paralelo à linha do mar. Então, você tem ali uma área muito ampla. Então, o cliente tem a intimidade da casa, a privacidade da casa, mas, ao mesmo tempo, ele tem toda aquela infraestrutura do hotel que é perfeita. Perfeita mesmo. A gente já falou bastante aqui sobre sustentabilidade, onde o hotel está localizado, falamos um pouco da história, do que foi pensado. Queria entender quais são os projetos, o que o hotel hoje faz, além de tudo que já foi falado, né? Um resumo aí dessa questão da sustentabilidade, os projetos sociais. São vários. Eu entendo que no conceito do hotel já se trabalhava, né? O que hoje em dia se fala tanto sobre ESG. Isso não era divulgado. No aniversário do hotel desse ano, nós convidamos alguns dos patrocinados pelo hotel para contar um pouquinho o que o hotel tem feito por eles. Então, N projetos. Alguns são patrocínio de atletas da comunidade que hoje já estão indo para campeonatos mundiais. Tem um projeto lindo. O hotel tem lá, nós temos 2 funcionários que trabalham especificamente na parte de recicláveis, para lavar os recicláveis, né? É uma parceria que nós temos com a Coelba, que é de energia elétrica. Então, de acordo com a quantidade de produtos recicláveis que o hotel consegue gerar, aquilo se reverte em valor para... O hotel indica qual é a instituição sem fins lucrativos para ter o benefício da conta de energia elétrica. E por muitos meses, eu acho que por todos os últimos, a gente tem conseguido zerar a conta de energia elétrica da instituição que o hotel apoia. Nossa, que legal. Em função da quantidade de produtos recicláveis que a gente consegue trazer para esse projeto. Tem o do próprio Meliponário que o hotel apoia, então o valor que nós cobramos de ingresso para que as crianças vão conhecer o Meliponário, ele é todo revertido para
o Meliponário Pólen Dourado. E são várias outras ações, né? E algumas ações eu vou dizer para vocês que várias são do hotel e outras são da própria comunidade, né? O que os colaboradores do hotel também se reúnem para poder ajudar, porque a gente está falando ali que o hotel, ele mudou a vida de toda uma comunidade. Ele foi o primeiro empreendimento numa região em que já existia uma colônia de pescadores e que precisava de ajuda, que precisava de um olhar, né? Então, muitas vezes, o privado chega e apoia e cuida, e é o setor privado quem traz ali um pouco do poder público para poder ajudar e assumir algumas responsabilidades. Então, o Eco Resort Praia do Forte e o Tivoli deu continuidade, e a Minor também, ela tem desempenhado uma função muito estratégica em ajudar toda aquela comunidade local ali a se desenvolver. E ele foi o precursor. A partir do Tivoli ali, então você começou a ter vários outros empreendimentos, e o litoral todo norte da Bahia é um case de sucesso em quantidade de quartos, de empreendimento turístico. Então, nós formamos ali também uma mão de obra bastante qualificada, né? E trouxemos pro destino tudo que a gente tem de melhor, que são as pessoas. Sim, são as pessoas que trazem o Estou na Bahia, né? Não é só o estar, não é só a localização, mas quem tá ali viver, te proporcionando a experiência também. Olha, você está na Bahia, a gente trata as pessoas assim aqui, você é bem-vindo. O vestir das nossas baianas, isso para elas é um motivo de muito orgulho, elas poderem usar a roupa de baiana, né? E aí você percebe a alegria delas de fazerem aquelas maquiagens. Isso transborda. Você percebe no olhar, você percebe no comportamento. E, enfim, são várias as situações. E eu acho que é muito válido a gente falar sobre isso. Porque o cliente, quando vai para lá, ele precisa ter esse olhar e observar assim, a gente consegue manter, as pessoas conseguem viver na sua essência como deveria ser, né? O sotaque, o jeito de falar, o bem receber, o sorriso delas. Isso tem muito valor. E, na verdade, as pessoas vão porque querem isso. Então, a gente tenta trabalhar para que a nossa comunidade esteja muito dedicada. 75% da nossa mão de obra tem que ser local. É um compromisso que a gente tem. Muitos dos nossos produtos também são locais, tá? E a gente trabalha isso de uma forma muito dedicada. E isso é um custo muito grande para o hotel, porque muitas vezes a mão de obra especializada, uma mão de obra que já esteja treinada, preparada, ela está vindo das capitais dos centros urbanos. Quando a gente fala que precisa ter 75% da mão de obra local, significa que eu estou disposta a treinar aquela mão de obra ali. Uhum. É custo. Sim, isso gera um custo, né? Mas é um legado. Gente, acho que é legal porque, assim, além de ser um resort incrível, localizado ali numa região incrível, na Bahia, que eu particularmente sou mega fã, toda vez eu falo isso. Baianos e cariocas são primos. É isso aí. Ainda bem que tem Espírito Santo pra separar, porque senão se juntasse... Não ia dar bom, né? Adoro! Mas eu acho que além de você estar num lugar incrível, num destino incrível, você ter essa experiência de estar hospedado lá ainda traz esse quentinho que você ainda está participando de um projeto incrível, que está preocupado com pessoas, que está preocupado com o meio ambiente, que está preocupado com a fauna, com a flora, com hóspede, com tudo. Isso é muito incrível. Eu queria saber qual o defeito, porque até agora eu não achei. Gente. Não, eu fico até com um certo pesar, porque tem muito mais projetos. A lista de projetos vocês não têm ideia do que é. Não dá pra gente citar aqui, até porque a cada ano são projetos diferentes. Mas é muito bonito porque o hotel, a diretoria do hotel, ela recebe as ideias vindas dos colaboradores. Então, os colaboradores apresentam e dizem, olha, na minha comunidade, no lugar onde eu moro, tem isso, isso e isso. Então, por exemplo, tem várias escolas que pedem algum tipo de apoio perto, por exemplo, do Dia das Crianças, né? Então, ao invés de você chegar com patrocínio para pagar algum material, alguma coisa física, você oferece um espetáculo teatral em que ali tem um cunho cultural, ali tem algum ensinamento e vai gerar nas crianças uma memória que muitas vezes em um produto você não conseguiria alcançar. Sim. Então existe esse cuidado. Todos os colaboradores estão envolvidos nisso, né? A gente está falando
porque os colaboradores são pais. Então, os filhos deles estudam nessas escolas e que pedem o apoio do hotel. E aí a gente precisa entender o que tem valor. Aonde que a gente pode ajudar, mas que gere ali um resultado de médio e longo prazo. Não é algo para imediato. E isso é bacana porque aí você percebe os colaboradores dando os insights. Ali você tem um serviço de consultoria, né? São os pais, são as mães, que são os nossos colaboradores, dizendo o que os seus filhos nas escolas e nas suas comunidades poderiam ter e de que forma o hotel consegue ajudar. Isso cria vínculo. Sim, é diferente. Elo. Exato. E comprometimento, né? Que a gente entende que hoje tem um grande valor na relação trabalhista, é o comprometimento. É um sucesso. É um sucesso. E pra você, agente de viagem, que tinha um monte de desculpa pra não vender o Tivoli. Camila, diz pra gente, assim, eu acho que agora não dá mais pra ter desculpa de, é porque eu não sei como vende, eu não sei o que falar. Eu acho que não tem mais desculpa. E também agora, Camila, conta um pouquinho sobre as oportunidades, as promoções, o que a gente tem aí pra vir e que o agente de viagem pode aproveitar. Vamos lá. Nossas tarifas são flutuantes. Sempre, quanto maior a antecedência, melhores as condições. Sempre. A política do hotel é bastante clara em relação a isso. Quando a gente lança ofertas, são ofertas a partir de, porque eu não posso privilegiar o cliente que está comprando em uma oferta próxima à data em detrimento daquele que planejou com antecedência. Sim. Tá? Então, nós temos todo um cuidado para que, ainda que hajam ofertas, as condições nunca sejam melhores do que as pessoas que compraram antes da oferta. Então, isso é um ponto que é bastante importante. Então, quanto maior a antecedência, melhor. A hora da venda da alta temporada é agora, não só em função das tarifas do hotel, das condições do hotel, como em relação ao aéreo. A gente sabe o quanto que aéreo define, né, uma viagem. Em geral, para verão, a gente está falando de uma família padrão brasileiro, casal com 2 crianças. Isso pode impactar muito no orçamento. Então, nós temos que comprar com antecedência por causa das condições do hotel e em função das condições de aéreo. Na baixa temporada, 7 noites de hospedagem tem 10% de desconto, que a gente chama de longa estadia. E a gente está falando de uma baixa temporada meramente porque para o cliente... Normalmente a alta é o período das férias escolares, mas na Bahia você não tem uma baixa temporada. Em termos de temperatura, você tem o ano inteiro, ok? E aí, então, nós temos as nossas temporadas com uma programação diferenciada, porque você tem aí a tendência a estar com o hotel com uma ocupação perto do máximo. Então, a gente cria vários outros ambientes, uma programação diferente. Então, é muito interessante que o agente de viagens ofereça para o cliente dele o quanto antes o Tivoli, em função dele conseguir também apresentar as melhores condições. Porque no momento da viagem, o cliente vai perceber o quanto foi vantajoso e interessante ele ter programado isso com antecedência. Certo? Então, junto à operadora, vocês aí vão ter o plano de parcelamento, todas as facilidades para que o cliente entenda essa vantagem nessa organização, nesse planejamento. Até porque nós estamos falando de um hotel com menos de 300 quartos e a gente tem categorias distintas. A gente tem as suítes, tem categorias mais econômicas, enfim. Então, para o cliente ter liberdade de escolher qual é a categoria que está mais adequada ao perfil dele, se ele quer ficar um pouco mais nas extremidades, se ele quer uma área mais silenciosa, se ele quer ficar o mais próximo possível da área social, para que ele tenha essa liberdade, é interessante que ele contrate com antecedência, porque ele vai ter ele vai ter a maior chance de ser bem sucedido. E isso depende do trabalho do agente de viagens. É ele quem precisa apresentar essas soluções, né? Sim, muito importante. Obrigada. Camila, quero agradecer muito a sua presença aqui. Ai, é um prazer. Tenho certeza que os agentes de viagem também, todos que assistiram a gente até agora, também estão apaixonados por você, que nem a gente. Que seja apaixonados pelo Tivoli, porque que seja não útil tem pra como todos. não amar a sua presença, o seu astral, a sua energia, tudo que você passa com tanto amor e, assim, tenho certeza que você conseguiu passar isso aqui nesse podcast, porque você tem essa capacidade. Então, muito obrigado mesmo. Obrigada a todos que estavam com a gente até agora, né? E Jéssica... sou eu que agradeço. Na verdade, é um prazer trabalhar com vocês. Estou sempre disponível aos sábados, domingos e feriados.
Não sei se os agentes de viagens têm ideia do que é essa parte da operação. A importância de nós estarmos alinhados, das estratégias estarem alinhadas, para que no momento em que a gente tem alguma oferta, alguma situação em especial, para que a agilidade com que vocês abrem essas oportunidades para os agentes de viagens, né? No momento em que a gente fala, olha, nesse momento aqui são as melhores condições, eu tô com uma ocupação menor, e aí vocês correm para trabalhar para poder apresentar esse produto, enfim. Então, é muito interessante essa relação dos agentes de viagens com vocês, é uma relação de confiança, e é muito importante a relação de confiança de vocês com a gente, porque, na verdade, é toda uma cadeia, são vários intermediários para fazer uma entrega. Então, você tem desde a pessoa da companhia aérea, no balcão do check-in, você tem o transporte, o transfer, você tem até, às vezes, na fila do pedágio para o cliente chegar até o hotel. Quanta coisa pode acontecer para que o agente de viagens ele faça para o cliente dele a entrega do que todos nós nos propusemos a fazer. Sim. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. É uma delícia estar aqui com vocês, com a equipe toda. Maravilhosa, gente. Contem com a gente, porque eu conto com vocês, eu conto com toda a cadeia. E todos podem ser beneficiados. Sim. E principalmente o cliente. Que ele não perceba toda a movimentação que é feita para que as coisas aconteçam, que para ele chegue da forma mais leve possível, mais prazerosa, mas que na verdade é prazeroso para todos nós, sim, né? A gente certeza. Acordar todos os dias com essa disposição de fazer um pouquinho melhor, de fazer diferente, como eu posso me superar, como a gente pode fazer uma entrega ainda mais assertiva. E que supere as expectativas, sim, né? E aí, para isso, a gente conta com toda a equipe de vocês. Perfeito. Tamo junto. É isso aí. Então, a gente de viagem, eu acho que não tem dúvida, né? Quer vender o Tivoli, procura Litoral Verde Operadora. Litoral Verde Operadora, ao seu lado nos seus melhores momentos. Até o próximo episódio. Tchau!